como que eu vou usar o repertório da proposta sem ser considerado cópia? Então, a primeira pergunta, na verdade, é: eu posso usar? Sim, você pode. Como que eu faço isso do jeito certo? Fazendo uma boa paráfrase. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você, tá? Eu peguei a proposta de redação do Enem anterior pra gente fazer essa análise aqui, tá bom? Seguinte, o texto original é: Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e restitui como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Beleza, esse é o texto original. Esse texto não é do Edgar Morin. Esse texto é de um cara chamado Gutfreund. Gutfreund, esse é o sobrenome dele. Ele publicou um livro chamado O Filme e a Representação do Real. Esse livro foi publicado em 2006, tá ok? Por uma editora chamada E-Compós. Beleza? Beleza. Gutfreund citou Edgar Morin, ou Morin, nunca sei como é que fala. Beleza. Então, esse é o original, ok? Ok. O que é cópia? Todos esses casos aqui são cópia. Vamos analisar. Nesse primeiro caso, a pessoa trocou define por definia. Só mudou a flexão verbal. Se mudar a flexão verbal, continua sendo cópia. Esqueceu o acento no A. Se você tem um erro de ortografia ou acentuação, continua sendo cópia. Aqui, idem, ó. Existência escrito errado, continua sendo cópia. Porém, sem acento, continua sendo cópia. Então, assim, não é porque você mudou uma flexão verbal ou cometeu um erro de ortografia ou acentuação que não é cópia. Aqui ainda é cópia. O segundo caso também é cópia. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência, restitui, levando em consideração. Então, o que essa pessoa fez? Ela cortou fora duas palavras. Continua sendo cópia. Levando em consideração o indivíduo. Ou seja, cortou fora o ou seja. Continua sendo cópia. O cinema seria um meio de transpor para o universo do espectador. Cortou pessoal solicitando a participação do. Então, pegar o texto original e cortar uma palavra ou outra continua sendo cópia. Já era assim ano passado. Isso não é uma mudança da regra. Mas, como não tinha essa regra bem explicada para os corretores, eles ficavam em dúvida, com medo de corrigir errado sua redação. Então, eu estou te dizendo que não é uma mudança de regra. É só uma explicação mais detalhada. Esse outro exemplo aqui, ó, ele inseriu palavras. Então, inseriu, portanto, inseriu em 2006. Então, colocou, portanto, Edgar Morin ou Morin, em 2006, define o cinema como uma máquina, mas continua sendo cópia. Você inserir um portanto e um ano não faz com que não seja cópia. Isso aqui não é paráfrase, isso é cópia. Outro exemplo, Edgar Morin define o cinema como um... Essa pessoa aqui, ela inverteu as informações. Então, estava numa ordem, colocou outra ordem. Continua sendo cópia. Luma, beleza, entendi. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase, ela parte, primeiro, do entendimento do que o Edgar Morin, não sei como é que eu chamo ele, como é que a gente podia combinar que vai chamar mesmo que esteja errado? Porque não dá pra toda hora eu falar Morin ou Moran. Não dá, né? Me ajuda aí, vamos escolher um jeito que a gente vai chamar, nem que seja errado? Ou alguém podia descobrir qual que é o certo na internet. O que vocês acham? O que ele quis dizer com essa frase? É preciso entender que ele fala o cinema como máquina que registra a existência e a restitui como tal. O que isso quer dizer? Que o cinema, ele retrata a realidade das pessoas, a vida das pessoas, a existência das pessoas. E leva em consideração o indivíduo, não só a sociedade como um todo. É Morin? Chama de Edzinho. Eu preciso entender o que ele diz sobre o cinema para daí fazer uma paráfrase. E aí eu criei alguns exemplos de paráfrase, olha só. De acordo com Edgar Morin,
Quase falei Morim. O cinema é importante porque retrata na tela a realidade individual de muitas pessoas. Você tá vendo? Eu li, eu entendi e eu escrevi com as minhas palavras. Ou ainda, segundo Edgar Morin, o cinema mobiliza o telespectador ao retratar na tela sua realidade. A ideia é do Edgar Morin, mas as palavras são minhas. Então, essa é a diferença da cópia e da paráfrase nesse caso. Vamos ver agora outro caso. A gente tem aqui o texto 1, aquele era o texto 2, esse é o texto 1 da proposta de redação do Enem do ano passado. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, eu não sei se lê, acho que não lê esses dois S's, né? Foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema, queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Coitado, né? Inocente. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante já quase um século? Quem escreveu esse texto foi um cara chamado Jean-Claude Bernardet, tá? Bernardet é o sobrenome dele. Sempre que você tiver que optar por escolher como é que você vai mencionar, você pode usar nome e sobrenome ou só sobrenome, tá? Existe um livro que ele publicou chamado O que é Cinema. Dentro desse livro tem um capítulo chamado O que é jornalismo, o que é editora, o que é cinema. Esse é o nome do capítulo. E é lá dentro que há essa referência a Lumière. Isso é muito importante. Ler textos motivadores significa ler e compreender a fonte, tá? Por quê? Se eu quero fazer paráfrase, eu tenho que entender a fonte. Eu tenho que pôr a fonte. Então, eu criei alguns exemplos aqui para você. Jean-Claude Bernardet, em O que é Cinema, relata que o cinema foi criado com propósito científico. Outra paráfrase. Jean-Claude Bernardet, em O que é Cinema, relata que o cinema foi uma invenção desacreditada no início. Ou ainda, Jean-Claude Bernardet, em O que é Cinema, relata que o cinema foi uma invenção considerada passageira no início. Percebe? Eu li, eu entendi e eu selecionei. Aí entra mais um aspecto super importante da paráfrase. Se você traz tudo que está no texto original para o teu, não tem como não ser cópia. Então, você precisa selecionar uma coisinha que você quer falar. Olha quanta coisa fala nesse texto aqui, mano. Tipo, conta toda uma história. Você vai escolher um aspecto para focar. Pode ser o aspecto de que o cinema foi criado com propósito científico, pode ser o aspecto de que foi uma invenção desacreditada, pode ser um aspecto de que foi uma invenção considerada passageira, tá? Tanto faz. Pode ser até a data. O cinema foi criado em 1895 em Paris. A data e o local de criação do cinema pode ser também, tá? Como que eu vou estruturar a minha paráfrase na minha redação? Olha como é que eu coloquei. Eu coloquei o nome do autor para me dar legitimidade. Quem falou isso? Jean-Claude Bernardet. Não é o Lumière. O Lumière é o cara que inventou o cinema. Coloquei a fonte em O que é Cinema. E depois eu coloquei um verbo de dizer. Por quê? Para ser paráfrase na redação do Enem, eu tenho que citar. Eu não vou falar como se eu estivesse falando. O corretor sabe que não sou eu. E outra, o que eu falo por conta própria não tem legitimidade. Então, você tem que usar o que a gente chama de verbo de dizer. Nesse caso, eu escolhi o verbo relata. Mas poderia ser qualquer um desses. Agora é hora para dar um print. Vamos fazer um print e postar nos stories? Vamos lá. 1, 2, 3 e... valendo! Seguinte. O que são verbos de dizer? Eu quero citar alguém. Então, eu preciso de um verbo que me permita citar. Quem que eu estou citando? Estou citando Jean-Claude Bernardet. E aí, eu tenho que dizer que é ele que disse isso e não eu. Só que usar o verbo diz
Jean-Claude Bernadette diz ou fala é informal. Os verbos de dizer, diz e fala são informais. Você pode chegar e contar para sua mãe, a Luma disse que tal coisa, mas você não vai escrever uma redação e falar, esse filósofo disse que. Você vai ter que usar um verbo mais formal. Luma, nesse caso de parafrasear, é só quando usamos o texto motivador como apoio? Quando usa a prova de redação também. Então, se você pega um negócio lá da prova de linguagens ou de humanidades também. Então é o seguinte, você precisa de um verbo de dizer que não seja o verbo fala ou o verbo diz. Então eu trouxe uma lista para você. Você pode dizer que o autor trata, aborda, tematiza, discute, debate, defende, acredita. Acredita, defende e afirma são os meus preferidos. Luma, se o teu preferido é acredita, defende, afirma, por que é que você usou relata? Nesses exemplos que você criou. Eu usei relata porque o que o Jean-Claude Bernadette está fazendo não é defender, argumentar, afirmar. Ele está relatando, ele está contando uma história. Então, não é pegar qualquer um desses verbos e jogar na redação. É ler e entender. O que esse autor está fazendo? Ele está explicando, então eu coloco explica. Ele está argumentando, então eu coloco argumenta. Ele está pontuando, tipo, só falar uma coisinha breve, então eu coloco pontua. Ele tá explicando mais, então eu posso pôr analisa. Luma, se você só tivesse um para você usar, com certeza o afirma. Porque todo mundo afirma, independentemente se tá discutindo, argumentando, explicando, exemplificando, a pessoa tá afirmando. Só que você não vai fazer uma citação só na tua redação. Você vai pegar uma da proposta, mas vai pegar as outras que você já levou, os outros filósofos, pensadores para a prova. E aí você não vai usar afirma toda vez. Então você precisa ter uma lista de verbos de dizer um pouquinho mais recheadinha para você, tá bom, meu amor? Muito obrigada pelo seu tempo, sua energia, seu amor, seu carinho, suas boas vibrações. Porque eu sei que aqui, meu amor, só tem gente que vibra altíssimo. Tipo, só gente incrível, maravilhosa, cheio de amor, carinho, dedicação, tá? Um beijo no seu coração. Tchau!